Olá, como vai? Sou o pastor Celso Joia, estou aqui para mais um vídeo onde eu quero falar para você o que é que revolucionou o meu entendimento da Bíblia, a minha forma de compreender as coisas de Deus e de ensiná-las também, fazer com que outras pessoas entendam também. Eu creio que é isso que trouxe você para esse vídeo hoje. E eu quero cumprir a minha palavra e ensinar você métodos, sistemas de estudar a Bíblia e entender melhor. Porque o nosso cérebro é como se fosse uma estante. Se você deixar todo o seu conhecimento largado, jogado, na hora que você vai procurar, você não acha, você tem dificuldade de sistematizar aquilo que você conhece. E você fica sempre com aquela impressão que conhece pouco. Pessoas que têm 20, 30 anos de convertido, conhecem bem a Bíblia, mas acham que conhece pouco. Por quê? Não tem sistematizado aquele conhecimento, não está organizado. Então ela não tem noção do alcance, do total que ela conhece ou não conhece. Mas eu peço para você, fique até o final desse vídeo. Eu vou ter que fazer outros vídeos complementares. Assista também os vídeos complementares para você entender totalmente essa ideia dessa revolução que vai fazer você entender muito melhor a Bíblia. Então, deixe também o seu like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos com os amigos, assista outros vídeos do canal e acione o sininho. Assim, toda vez que eu fizer uma nova mensagem, você vai ficar sabendo. Dessa forma, você contribui muito para a disseminação do Evangelho de Cristo. Bem, mas vamos lá. Eu quero dizer para você o que é que causou essa revolução. Então, primeiramente, a forma de você estudar a Bíblia. Já existem formas clássicas de entender, de estruturar o conhecimento bíblico de forma a ele ficar mais simples. A primeira delas está espelhada na própria Bíblia, chama aliancismo. Então, você tem a Velha Aliança, o Velho Testamento, e a Nova Aliança, o Novo Testamento. A própria Bíblia é dividida assim, Velho Testamento, Novo Testamento. Então, para facilitar, o que se diz? A igreja do Velho Testamento é igual, ou melhor, Israel do Velho Testamento é igual à igreja do Novo Testamento. Então, Israel, Velho Testamento, igual igreja, Novo Testamento. E aí, então, toda vez que você lê Israel no Velho Testamento, você coloca igreja. Então, é para nós. É uma forma simplista, mas eficaz de você enxergar a Bíblia e você tirar mais conteúdo dela, porque senão você lê lá Israel e pensar, isso aqui não é para mim, então aquela passagem vai ter muito pouco significado para você, também não é por aí. Agora, interpretar que todas as vezes Israel somos nós, vai dar um pouquinho de trabalho também, a gente vai ver que não vai encaixar com perfeição. Mas por que, você pode me perguntar? Eu vou dizer por que não vai encaixar, porque algumas promessas para Israel foram feitas até de forma geográfica. Deus promete para Israel que eles vão ter o território tal, até tal território. Isso para a igreja não tem a menor relevância. Nós não estamos ligados a territórios. Nós não somos uma nação, como Israel é uma nação. A igreja é um grupo de apoio ao reino de Cristo. Israel é uma nação. Então, veja, Deus tratou de uma certa forma com as pessoas através de uma nação, que era uma forma delas entenderem o projeto de Deus. Após a vinda de Cristo, o tratamento é outro. Ele trata com aqueles que se voluntariam a entrar no seu exército, aqueles que passam a fazer parte do reino de Jesus, aqueles que aceitaram o encargo de serem os embaixadores de Jesus. Então, veja, são coisas diferentes e por isso devem trazer interpretações um pouco diferentes. Então, o aliancismo é uma forma de estudar a Bíblia, outra forma chama dispensacionalismo. Nossa, que palavra difícil, pastor Celso. Mas é essa palavra que define que a Bíblia vem dividida em dispensações. O que são dispensações? São períodos de tempo em que Deus trata com o homem de uma certa forma diferente.
Então, os dispensacionalistas, eles entendem que através desta forma de interpretar a Bíblia, eles chegam muito mais perto da real intenção daquele que escreveu a Bíblia, né? Que é o nosso Deus, mas também de cada autor usado. Você vai lá naquele contexto histórico daquela época, um contexto gramatical também e literal. A melhor interpretação é a literal do ponto de vista do dispensacionalista. O que é literal? Você tem que buscar fazer uma interpretação literal em cada passagem. Se não for possível, você faz uma interpretação alegórica, uma interpretação onde aquilo que é dito não é tão literal. Vou dar um exemplo de um vídeo recente que eu fiz dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Você pode interpretar que esses espíritos do mal vêm sentados em cima de um cavalo, porque está escrito, né, o cavalo preto, o cavalo branco, o cavalo vermelho, amarelo, mas você pode interpretar, essa interpretação literal, a interpretação alegórica o cavalo significa que foi acrescentada à jornada daquele cavaleiro, foi acrescentada a força e a velocidade. Essa é uma interpretação alegórica. Interpretação literal é um ser espiritual em cima de um cavalo, ok? Então, o dispensacionalista sempre vai buscar a interpretação literal como a melhor interpretação. Vamos então ver o que a Bíblia fala sobre dispensacionalismo, porque se é uma forma de estudo desenvolvida pelo homem, mas consta na Bíblia, nós temos uma boa indicação de que ela seja adequada. Então, a primeira dispensação que a gente vê na Bíblia, ela passa por Romanos 16, 25, por exemplo, e diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto. Então, Paulo fala na revelação de um mistério. Vamos ver em Efésios 3, 3. Paulo diz assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Outra passagem, Colossenses 1, 26, que diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, em vós, esperança da glória. E logo em seguida, no 2:2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Você viu nessa tradução aqui, ela não fala em dispensação, mas em muitas outras traduções você vai encontrar a palavra dispensação do mistério. O que significa isso? Lógico, isso aqui daria um outro estudo só específico sobre a dispensação do mistério. Podemos até fazê-lo, mas num vídeo apartado. Mas isso significa que teve um tempo da história de Deus, de Jesus, em que havia um mistério. Qual é esse mistério? Quem era Jesus? Que Jesus ele se apresenta para Josué como príncipe dos exércitos do Senhor. Ele não se apresenta como Messias, nem como filho de Deus. Então, por aquilo que Paulo fala, se entende que Jesus não havia sido revelado ainda como Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Então a Bíblia não falava sobre ele, falava apenas sobre o Messias, ninguém sabia quem era, havia um mistério que cercava essa questão. Então a dispensação do mistério vai desde o início do mundo, né, desde a criação, até o momento em que Jesus é revelado. Veja que a revelação de Cristo é dito várias vezes aqui.
O segundo período, a segunda dispensação, segundo a própria Bíblia, é a dispensação da graça. Está lá em Efésios 3, capítulo 3, verso 2. Diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então Paulo fala, teve a dispensação do mistério. A segunda dispensação, ele não faz essa colocação cronológica e didática, mas a gente, se aplicando na palavra, podemos fazer isso. Aí vem a dispensação da graça, que é essa que nós estamos vivendo. E a terceira dispensação, da plenitude dos tempos, está lá em Efésios 1:10. E diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, ou seja, vai ter um tempo em que todas as coisas estão congregadas em Cristo. Hoje não estão. Jesus é um líder apenas espiritual. Ele não é um líder humano, ele não comanda o mundo, mas ele fará isso. Quando? Na dispensação da plenitude dos tempos. Veja aqui. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então veja, Paulo está dizendo que vai chegar uma dispensação, que é da plenitude dos tempos, onde tudo convergirá para Jesus. Hoje não converge. Ele é um líder espiritual, o líder político do mundo ele não é. Por isso o mundo jaz no maligno, como diz o evangelista João. Então veja, 3 momentos de tempo diferentes, onde Jesus não era conhecido, mistério. A graça, onde Jesus já se apresentou, começa quando? No Pentecostes, quando nós recebemos a habitação do Espírito Santo, e vai até quando? Eu entendo que vai até o arrebatamento, quando a habitação do Espírito Santo sairá da terra, né, juntamente com os escolhidos, os eleitos, a igreja. E aí então, a terceira dispensação é da plenitude dos tempos, ou seja, do milênio em diante, onde todas as coisas estarão nas mãos de Cristo, Jesus vai comandar efetivamente. Então veja, a própria Bíblia traz 3 dispensações, ou seja, 3 momentos em que Deus trata com o homem de forma diferente. Isso é óbvio. Durante a dispensação do mistério, Deus tratou com o homem, na maior parte do tempo, através da lei. Já na dispensação da graça, ele trata através da graça. Muda muito. Você não pode interpretar algo na lei semelhante a algo na graça. Ela se opõe. A lei tem uma forma de tratar as coisas, a graça tem outra. Se bem que a fé é necessária em todas as dispensações, em todo o tempo, ninguém é salvo senão pela fé. Mas existem diferenças, e essas diferenças, você estudando e entendendo, vão fazer com que você possa encaixar em certo período de tempo uma palavra que às vezes é difícil de interpretar naquele momento presente que você está ouvindo. O profeta Isaías, por exemplo, ele fala de momentos maravilhosos do povo de Israel, onde eles terão coisas inimagináveis. Servia para quando? Para aquele tempo que passou? De forma alguma. Isso nunca aconteceu para Israel. O profeta está falando de algo no futuro que vai acontecer, nunca aconteceu, então você vai encaixar num período de tempo em que isso pode acontecer. Quando é? Na dispensação da plenitude dos tempos. Então aí você começa aquilo que estava solto, às vezes uma profecia difícil de entender, estava ali solta, você começa a entender que isso aqui vai acontecer no milênio. Por quê? Porque é o momento possível daquilo acontecer, onde eu posso fazer uma interpretação literal. Então, querido, para não me alongar mais, por hoje vamos ficar com isso, né, com esse conhecimento da existência de dispensações, são períodos de tempo em que Deus trabalha de uma forma específica, formas semelhantes, sempre através da fé, sempre através da necessidade de salvação, mas
também com algumas características diferentes que fazem com que a gente consiga fazer uma interpretação literal, uma interpretação melhor de cada passagem bíblica. Bem, é o que a gente tinha para hoje, e eu agradeço que você ficou até o final, e nós nos vemos no nosso próximo vídeo.